paz de Deus esteja com você. Estamos no segundo domingo da Quaresma. Saudamos a vocês com as palavras de João 3,16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê e não pereça, mas que tenha vida eterna. Desejamos um abençoado culto. Procure um momento tranquilo e calmo para assistir o culto. Desligue os outros aparelhos e compartilhe para as pessoas que você está em momento de culto para não haver interrupção. Amém. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos trazemos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos dos céus. Todas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida com paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus vão terão. Chuvas de bênçãos dos céus. Todas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos os frutos benditos dessa promessa de amor. Chuvas de bênçãos dos céus. Todas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus. Todas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Amém. Quero saudá-los inicialmente neste culto, o último domingo do mês de fevereiro, com uma palavra de Romanos, capítulo 4, versículo 13, 14 e 18, que diz assim: Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois, se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Versículo 18, Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Até aqui a palavra de Romanos. Abraão teve fé, mesmo quando as coisas estavam difíceis, mesmo quando havia 1001 motivos para desesperançar, para ficar triste, para ficar desanimado. Ele teve fé mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Quando nós pensamos nesse contexto que nos cerca da pandemia, eu tenho certeza que para muitos isto tem nos assustado, sim. Mas precisamos continuar tendo esperança. E essa fé que nos gera a esperança, que ela possa nos aproximar das pessoas, através da comunhão, através da oração, através de mensagens, através de palavras de bondade. E quanto mais nós amamos a Deus, tanto mais devemos amar e cuidar do nosso próximo.
Damos graças porque podemos celebrar, porque podemos ouvir a palavra de Deus. E assim que neste tempo de quaresma que se inicia, que a nossa fé possa se fortalecer. Certa vez, o povo de um vilarejo decidiu se reunir no centro da cidade para orar, pois havia uma seca muito grande que desolava a região. No dia do encontro para o culto e a oração, pedindo naquela área por chuvas, apareceram umas 64 pessoas, mas apenas um garoto trouxe o guarda-chuva. Por quê? Só uma pessoa trouxe o guarda-chuva no encontro de oração em que o pedido era por chuvas. E a criança só tinha apenas 5 anos. Que fé é esta? Oramos e pedimos, mas nós acreditamos? Nós temos esperança de que as coisas vão melhorar? Que essa história faça você refletir. Amém. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer. Tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda a ver, Senhor, me ajuda a amar, Senhor, me ajuda a ser. Tem misericórdia de mim. Ajuda-me a ver meu irmão, ajuda-me a ver sua dor, ajuda-me a ver teu perdão. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer. Tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda a ver, Senhor, me ajuda a amar, Senhor, me ajuda a ser. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer. Tem misericórdia de mim. Ajuda-me a ver meu irmão, ajuda-me a ver sua dor, ajuda-me a ver teu perdão. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. A pastora Alessandra há pouco falava sobre o amor ao próximo. E o 8º mandamento protege de uma forma muito especial as relações, dizendo que não devemos levantar falso testemunho contra o nosso próximo, conforme lemos em Êxodo capítulo 20, versículo 16. Ou seja, esse mandamento nos proíbe falsear a verdade nas relações com os outros. Nós devemos ter cuidado, muito cuidado. Quanta confusão tem acontecido por causa de mentiras, por causa daquilo que as pessoas falam umas das outras, e daí isso vai virando uma bola de neve. Um fala mal de alguém e esse alguém já fala ainda mais para o seguinte, vai se aumentando o que é dito, e muita confusão se gera a partir disso. E as relações muitas vezes são rompidas por causa do falso testemunho. Nós devemos ter cuidado. A língua tem que ser freada, a gente tem que controlar a nossa língua, porque
porque muitas vezes ela nos faz pecar. As frases, as palavras que falamos podem ferir muito, podem prejudicar muito a vida das pessoas. Inclusive, nas redes sociais devemos ter muito cuidado. Quantas vezes, sem averiguar se aquela história é verdadeira ou não, se comenta coisas na internet e isso chega a muitos lugares e perde controle do que está sendo dito. E isso pode gerar até doenças nas pessoas. Quando nós falamos mal de alguém, levantamos um falso testemunho, essa pessoa fica triste, essa pessoa muitas vezes por causa disso pode ser prejudicada no trabalho, nas relações familiares e pode até mesmo ficar doente ou cometer alguma coisa mais grave como suicídio. Então, cuidado, nós devemos ter zelo e obedecer o 8º mandamento, não levantando falso testemunho contra o nosso próximo. Confessemos os nossos pecados a Deus. Deus amado, louvamos-te por tua fidelidade e dedicação, pelo teu serviço em favor da humanidade. Dá que possamos ter a fé, a confiança de crer e acreditar que tu ouves a nossa oração. Que as nossas ações mostrem que temos a certeza de tua provisão e suprimento em nosso dia a dia. Que tenhamos a fé de uma criança que confia plenamente e se entrega totalmente. Perdão, ó Deus, pelas vezes que não cumprimos os teus mandamentos e pecamos em pensamentos, palavras e ações. Em teu nome oramos. Amém. Uma palavra de anúncio da graça. Uma parte do Pai Nosso diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. A todos os que perdoam, Deus também perdoará e os recompensará com grande glória. Que Deus os perdoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Pela fraternidade. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Pela paz e unidade. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Pelo amor e justiça. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Pela graça da vida. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Texto bíblico de Marcos, capítulo 8, versículo 31 a 38. Nós estamos já no fim de fevereiro, né? Dia 28 de fevereiro. Como o tempo passa rápido, espero que muitas pessoas tenham tido boas férias, bom descanso, ter aproveitado também a família. O segundo domingo da Quaresma. Então, o texto de Marcos, capítulo 8, versículo 31, diz assim, eu passo a ler. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreender. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa.
Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na sua glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, que a palavra cresça em nossos corações e mentes. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém. Esse texto do Evangelho de Marcos se encontra antes do texto da transfiguração, em que Jesus vai ao monte com os seus discípulos, o Pedro, Tiago e João. Foi o texto com o qual o pastor Martin nos compartilhou a mensagem num domingo anterior. Acho que é importante a gente seguir a sequência, né? Sabem que muitas vezes, quando nós estamos com as pessoas, a gente precisa falar algo, conversar, explicar. Jesus vai até um monte e ali conversa com Pedro, Tiago e João, a toda a história. Mas muitas vezes até nós precisamos sentar, conversar com as pessoas, explicar algo muito importante, e às vezes a gente não quer falar porque fica com medo, ou fica com vergonha, ou até dá uma disfarçada. E tem gente que pede: não, vai tu falar por mim lá, que eu não quero falar, vai tu falar por mim, né? Vai lá, diz umas verdades, conta toda a história, diz o que tu estás querendo e pensando. Essa coragem de falar abertamente, de explicar as intenções, de explicar a proposta de um caminho, é muito importante. E Jesus tem isso, como Filho de Deus, ele tem isso na caminhada com os seus discípulos muito claramente. Esse texto do Evangelho de Marcos, capítulo 8, Jesus, ele tem uma conversa muito franca, muito direta, muito aberta com os discípulos, né? E eu olho, a gente avaliando assim as conversas das pessoas, ou às vezes até em rodas de conversas, as pessoas têm conversas fúteis, né? Vãs, falam nada, com coisa nenhuma, ou fazem de conta que estão conversando, fazem de conta que estão ouvindo. Eu acho isso tão chato, né? tão triste. Mas aqui Jesus, ele fala sobre assuntos difíceis. Ele fala com clareza sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. E o que esses assuntos implicam na vida dos discípulos. E aí o que vem o Pedro não quis entender. Parece que até ele nem quis ouvir. Começou a falar meio que sem pensar. E aí Jesus é muito duro. Diz assim: arreda-te, Satanás. O mesmo discípulo que parece que tem um pouco de abstração, né? Porque lá no Monte da Transfiguração, em vez de ele prestar atenção no que estava acontecendo, não. Ele já estava pensando onde vamos dormir. Jesus, vamos montar uma barraca para cada um aqui, ou onde é que tu vai dormir? Ele é aquele do visual, ele vê o que nós vamos fazer. Então, ele estava preparando o material em vez de
entender o momento. E Jesus então diz esta frase: você, Pedro, está pensando como o ser humano pensa, não como Deus pensa. Como o ser humano pensa e como Pedro pensa. Como assim? Podemos arriscar dizer que o que é como um ser humano pensa? Pensar em si, nas suas coisas, nas coisas fáceis de fazer. Aquele pensa só nas coisas materiais, pensa em cortar caminhos, no seu próprio prazer ou aqueles atalhos que muitos gostam de tomar na vida. São aquelas pessoas que fogem de conversas sérias, conversas difíceis, conversas que precisam ser esclarecedoras. O ser humano, nós podemos dizer que tem pessoas que nem querem pensar, querem que os outros pensem por eles. Não querem parar, refletir, analisar. E Jesus nessa conversa muito profunda com os discípulos, ele orienta que as pessoas precisam pensar em algumas coisas nesta caminhada. Primeiro, ele orienta para que as pessoas esqueçam os seus próprios interesses por causa do Evangelho. Parece ser difícil não se colocar em tudo na vida em primeiro lugar, né? As pessoas, elas gostam de aparecer, de se vangloriar, de se achar, de estar nos holofotes, né? Aquela palavrinha, o eu fiz, eu apareci, eu coloquei a melhor coisa, ou até nas redes sociais hoje, né? Isso está muito comum. Então, as pessoas que não esquecem dos seus próprios interesses têm muita dificuldade de convivência no casamento, com filhos, não abrem mão de nada, sempre é o seu eu que prevalece diante das coisas. Elas não conseguem servir, elas não conseguem ajudar, porque elas precisam ser servidas o tempo todo. Então, a segunda coisa que ele coloca aqui: esteja pronto para ajudar, para servir. Então, uma coisa encaixa na outra, né? Sirva, mesmo que isso seja difícil, mesmo que isto custe a sua própria vida. Então, olha só, servir mesmo que isto tenha um custo alto para mim, ou até a própria vida. E a gente fazendo uma análise geral da nossa sociedade, todos os lugares onde nós precisamos de pessoas para servir, grupos, a gente vê na sociedade como um geral, né? Não temos voluntários, é muito pouco. As pessoas fogem disso. Aquele ditado, né? Fogem como o diabo foge da cruz. E aí, eu não vou poder, não vai dar. Daí arrumou desculpa, arrumou todo um outro compromisso. Então, tudo mais. O desejo, estar pronto para servir, para ajudar. Ainda ele coloca aqui aos discípulos para pensarem que em primeiro lugar precisa estar o reino de Deus. E isso, olha, gente, muitas vezes está em último lugar. Como é que foi isso nas férias para vocês? Alguém levou o seu devocionário, Castelo Forte, Orando em Família, Semente da Esperança? Leu a Bíblia? Ouviu alguma mensagem cristã? Que tal isso na sua vida? Lá no Natal a gente ouviu falar que o anjo falou para Maria: Maria, Deus está contente com você. Como é que está a tua vida de devoção, de espiritualidade diária? Colocar em primeiro lugar o reino de Deus? Não, mas é em primeiro a novela, aí é o jogo, né? Aí é o aniversário, aí é a viagem, é 1001 coisas. É difícil às vezes até a gente ouvir tudo isso. No versículo 38 deste texto indicado, eu fico muito aflita quando eu leio
lendo esse versículo bíblico aqui porque ele é muito forte, né? No versículo 38 diz assim, ó, portanto, se nesta época de incredulidade e maldade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Pessoas que têm vergonha de dizer que são cristãs. Ou não são cristãs, né? Porque quem tem vergonha lá no fundo não é um cristão. Vergonha de dizer que fazem parte de uma igreja. Vergonha de compartilhar algo de fé lá no seu Facebook para amigos do WhatsApp. Lá no fundo, estas pessoas não amam a Deus. Têm vergonha. Compartilham piadinhas, modinhas, receita de tudo, de bolo, de jogo. É uma misturança, mas de fé muito pouco. Finalizando a nossa pregação de hoje, quando nós entramos numa comunidade, quando nós entramos numa caminhada, ou quando a gente vai casar com alguém, né? O que nos espera com essa pessoa? O que essa pessoa se compromete conosco? Qual que será a parceria? Qual que será? Ah, mas eu nem falei, tu nem tinha me falado isso, tu não tinha prometido. Aí tá caminhando meio ano, mas e agora? A conversa franca, conversa honesta, o que leva o caminho, o que foi combinado, o que foi planejado, né? Quando nós entramos num caminho assim, a gente precisa saber como vai ser. Eu gosto muito, trilhas, é tão bonito, né? Pena que a gente não consegue caminhar tanto, mas tem caminhos, a trilha de Tiago, caminho de Santiago de Compostela, uma trilha de 800 quilômetros, o que as pessoas demoram um mês, 30 quilômetros por dia nessa jornada, para ser um tempo de meditação, de reflexão, e muitos no caminho quando chegam, mas se eu soubesse que era caminhar tanto assim, eu não teria vindo, eu nem teria começado, olha os meus pés como estão. Aí começou a reclamar, não leram, não viram lá tudo que era exigido, qual que era o desgaste que era necessário. Jesus, ele fala aos discípulos, como será a caminhada? Como precisa se preparar? O que é preciso? E ele fala com muita clareza, com muito discernimento. A decisão é nossa, seguir ou não. Pensar como Deus pensa, seguindo este caminho, ou pensar como a nossa natureza humana induz e muitas vezes cair em frustrações e confusões, né? Que Deus lhe conceda sabedoria e entendimento e que o seu caminho seja o caminho de Deus. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Saudamos a todos. Sou Carlos Walter Augustin e faço a leitura dos nomes dos membros da diretoria eleitos para o biênio 2021-2022, que este ano será virtualmente instalada devido à situação atual da Covid-19. Presidente Roberto Taffe. Vice-presidente Jefferson Driemeyer. Secretária Emília Mercedes Norman.
Vice-secretária, Cristina Lima de Azevedo Zimmer. Tesoureira, Maribel Paiva Ferreira. Vice-tesoureira, Arlete Nitsky. Vogais, Emílio Carlos Tzwetch, Ana Lúcia Paps Tzwetch, Rodinei Luiz Tumler. Suplente de vogal, Priscila Augustin Schwank, Carlos Walter Augustin. Ministra pastoral, Alessandra Altrag. Representantes da comunidade no Conselho Sinodal, Marli Ulain Barros. Suplente, Silvio Darcy Ulain. Representantes titulares da comunidade à Assembleia Sinodal, Pedro Henrique Zimmer, Roberto Taffe, Silvio Darcy Ulain. Suplentes da comunidade à Assembleia Sinodal, Arlete Nitsky, Cirilo Garcês do Amaral, Marli Ulain Barros. O Conselho Fiscal, Anderson Prusokowski, Denise de Oliveira Guimarães e Werner Schwank. Delegados, CEPA União. Titulares, Pedro Zimmer e Roberto Taffe. Suplentes, Marli Ulain Barros e a pastora Alexandra Altrag. Conselheiros, Ana Prusokowski, Kátia Cristina Utz Altmann, Leandro Heinzen Schumacher, Rui Teichert, Denise Oliveira Guimarães, Lilian Kist, Luiz Hermes Swoboda, Marli Ulain Barros, Saturnino Fernandes, Wilson Carlos Prusokowski. Patrimônio, Leandro Heinzen Schumacher, Rui Teichert, Luiz Hermes Swoboda. Jornal da Paz, Luísa Amália Ritterau, Kátia Cristina Utz Altmann, Carlos Walter Augustin, Denise de Oliveira Guimarães. Que Deus abençoe essa diretoria para que ela possa desenvolver o seu trabalho e levar à frente toda a missão que nós temos junto à Igreja da Paz. E que em breve possamos estar reunidos, quer seja em forma de culto, como nas reuniões. Que Deus esteja conosco, agora e todo sempre. Amém. Mateus, capítulo 9, versículo 36 a 38 diz: Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: A colheita é grande, mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Eis um ensinamento de Jesus a nós. É com grande alegria que nós oramos por aqueles que nos ajudam na comunidade, que vão atuar na diretoria da comunidade da paz, que aceitam ser trabalhadores na seara do Senhor. E assim, em conjunto com uma grande comunidade, apoiamos estas pessoas que se colocam à disposição, que dizem o sim para atuar na comunidade. Convido você a ter esta palavra de oração. Pai bondoso, somos teus servos e servas e nos colocamos diante do teu altar para servir a ti como único Deus, como nosso Senhor e Salvador. Esses nomes que aqui ouvimos foram escolhidos para administrar, para caminhar em conjunto, para testemunhar a tua palavra aos que já vivem e participam da comunidade da paz, e também para convidar mais pessoas a se juntarem ao teu povo. Nessa oração pedimos: capacita-nos, dá-nos sabedoria e discernimento para fazermos um abençoado trabalho. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, para que sejamos sal da terra e luz do mundo, e assim conseguiremos cumprir a nossa missão. Instalamos estas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Abençoamos também, em nome do Trino Deus, que a bênção do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre cada um e permaneça com vocês, agora e para sempre. Amém. Quem quer cantar do amor, não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor, não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor, não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus, eu testemunho o amor de Deus. Que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. Como ouvimos no culto de hoje, somos convidados a pensar como Deus pensa. Quantas vezes nós oramos, pedimos a Deus as coisas que desejamos e precisamos, mas não confiamos, ou então queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Que a nossa oração e a nossa decisão seja sempre pensar como Deus pensa. Convido para um momento de oração. Oremos. Querido Deus, ajuda-nos a ouvir Tua voz, a ouvir Teu chamado, a pensar como Tu pensas. Capacita-nos para a solidariedade, o cuidado e compromisso responsável e alegre pela causa de todas as pessoas que sofrem e necessitam de orientação. Ajuda-nos a animar os desanimados. Ajuda-nos a viver em paz com as pessoas, a lembrar que a causa da proclamação da Tua palavra é muito importante. Deus, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro de geração em geração. Que assim seja sempre para as nossas comunidades e para cada um de nós. Que as pessoas venham à Tua igreja e participem como membros e ajudem também financeiramente, ofertando com alegria e amor. Tudo mais nós pedimos na oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao final deste segundo culto no tempo da Quaresma, queremos pedir a bênção de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos conceda a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos na paz do Senhor e o servamos com alegria. Eu quero cantar um canto com muita alegria. Eu quero
que a fome nunca nos faça sofrer. Espero um mundo cheio de risos e flores, e tudo porque vale a pena viver. Sim, vale a pena viver no mundo lindo que Deus fez para nós, viver rodeado de amor, de gente boa e de paz. Sim, vale a pena viver. Sim, vale a pena viver. Minha esperança faz o mundo melhor. Eu aprendi com Jesus, o seu amor me conduz. Sim, vale a pena, vale a pena. Sim, vale a pena viver. Eu posso cuidar do mundo que Deus me tem dado. Eu quero o fim das guerras e lutas cruéis. Espero um mundo novo de gente abraçada, e tudo porque vale a pena viver. Sim, vale a pena viver no mundo lindo que Deus fez para nós, viver rodeado de amor, de gente boa e de paz. Sim, vale a pena viver. Sim, vale a pena viver. Minha esperança faz o mundo melhor. Eu aprendi com Jesus,